A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, mais um vídeo especial agora, especial de fim de ano. Porém, no primeiro dia do ano, nós vamos falar de Salmo 121, o Cântico das Ascensões. Ele faz parte dos salmos que fazem referência às peregrinações, né? No caso, peregrinações exílio babilônico e peregrinação exílio pós-Babilônia, no retorno, já no exílio persa, das romagens de Jerusalém nos degraus do templo, e mostra a confiança de Deus como um protetor constante e onipresente. Essa análise que eu vou fazer do Salmo 121, eu não vou usar livros e análises teológicas, eu vou usar a Bíblia Strong, que ela faz essa transliteração do original, pega o original e translitera, e eu vou pegar as referências dos possíveis autores, e já começando a partir do versículo 1. Antes, vamos ler a passagem, Salmo 121. Na Bíblia está escrito que é de Davi, mas vocês vão ver que pode ser direcionado a outros autores, tá? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormitará. Deus certamente não descuidará, nem adormecerá o guardião de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te causará dano durante o dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Basicamente, esse salmo muito curtinho, versículos curtos, ele está dizendo que Deus, ele cuida de tudo. O socorro vem dos lugares, e essa análise do versículo 1 já começando, para não perder tempo, o vídeo ficar mais curto. O monte, no caso topográfico, montanha mesmo. Os bandoleiros nas estradas ficavam e olhavam de cima para baixo, né? O terreno muito acidentado, muito montanhoso de Israel, então o socorro vem do lugar mais improvável. E de onde vem esse socorro? Vem do Altíssimo, né? Se você olhar uma montanha muito alta, o cume da montanha, ele encosta no céu, pelo menos nessa visão física, né? Você enxerga isso. E o alto dos montes também faz uma referência, vocês vão ver as referências versículo a versículo que eu vou mostrar, os possíveis autores, tudo está indicando mesmo que é Davi, segundo os estudiosos rabínicos e as referências versículo a versículo, mas também está dizendo o seguinte, que socorro vindo do alto, na época principalmente dos reis de Israel, de Jeremias, tem muitas referências de Jeremias, os altos eram usados para sacrifício, tanto o sacrifício para o Altíssimo, para o Eterno Criador, como para os sacrifícios pagãos. Então esse socorro era um socorro do que criou os céus e a terra. Mas de onde? Dos altos dos montes, porque eu elevo os meus olhos para ele que vem de lá. E o meu socorro vem do Senhor, porque ele criou os céus e a terra. Não permitirá em nenhum momento, ou seja, ele é onipresente, porque não permite que os pés vacilem. Eu não vou errar, não vou tropeçar, porque o guarda não pestaneja, nem pisca, ele está o tempo todo atento. E ele não descuidará, não adormecerá. Esse guardião, ele é o guardião. E ele é o Senhor quem guarda e está sempre à direita, a sombra à direita, da honra, da glória. E mesmo de dia, de noite, em qualquer situação, você vai ser guardado de todo mal e sua alma vai ser guardada. E o Senhor vai proteger a sua saída e a sua entrada. E fica aqui a referência do versículo 8 para o ano que saiu, que ele te protegeu e vai proteger agora, indo embora nessa troca de calendário, falando de Ocidente, tá? Não estou falando de Israel nem de Oriente, desde agora e para sempre. Vamos olhar aqui as referências, né? Do Shir Lamaalot Esaenai El Rehahim Meanim Yavoesli. Ou seja, o Shir Lamaalot é o salmo que eleva meus olhos para os montes. Todos ou quase todas as passagens começam em hebraico com o nome. Então, o salmista aqui, ele deixa claro, analisando versículo a versículo, o socorro vem dos montes, e essa repetição de guarda de Israel deixa clara essa vigilância eterna. Na Almeida, revista e corrigida, ele tentou preservar ao máximo o paralelismo do hebraico sinônimo antiético, e analisando na exegese, esses montes ironizam os cultos pagãos ao Shedim, que era o deus das montanhas, comum em altos lugares, para os cananeus. O salmista rejeita essa ideia e ele repete que não vai dormir, que não vai descansar, que não vai vacilar, e faz referência também aos deuses que dormem, como Baal, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, o Shomer Israel, né? O guarda de Israel,
Eu sempre gosto de lembrar que eu leio da pronúncia da forma que eu aprendi, mas eu não sou fluente em hebraico, eu sou apenas um curioso estudioso, tá? E essa proteção evoca o Sukkah e o Tzel, tá? A proteção contra o sol, do deserto, a lua, o lunatismo associado ao Simba. Então, assim, tem muitos deuses, né, babilônicos, cananeus, o deus de 1 Reis, capítulo 18, Baal, dos fenícios. Então, o Sin, no caso, o deus da lua, o Tseterra, o Voerra, que é a entrada e saída, ou seja, ele é onipresente, onipotente, onisciente, e superando a regionalidade dos deuses, como Baal Peor, que era um deus regional, certo? Essa contexto, vamos lá, analisando o contexto, é pós-exílio, período monárquico de combate à idolatria, tá? Então faz referência a Levítico, capítulo 17, versículo 7, Salmos, capítulo 106, versículo 37, e os peregrinos terminam viagens, como por exemplo, viagem a Jerusalém para festas, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, por causa dessas viagens que eu falei, dos montes, dos ameaças, dos pagãos, dos ladrões, dos bandoleiros, enfim. Então eles cantavam esse salmo nos 15 degraus, tá? Né? O templo, os levitas cantavam nos 15 degraus do átrio, das mulheres aos homens. E essa interpretação hermenêutica, no caso a teoria, né, fala de fé, a emuná, que é o Deus onipresente, aplicável aos medos modernos. Jornada espiritual ascendente, vitória sobre superstições, proteção holística, o nafesh como vitalidade, que é uma das 7 partes da alma, e faz referência também a João capítulo 17, versículos 11 e 12, é a referência da guarda messiânica. O apelo ao monoteísmo contra o sincretismo, as energias, várias dessas energias a gente já está vendo agora final de ano, entendeu? Não criticando as crenças de fim de ano, mas se a gente analisar as referências que esse salmo faz, a partir do versículo a versículo, você consegue analisar que ele se aplica em diversas situações, até no Novo Testamento. Você vê o versículo 1 faz referência a Salmos, capítulo 2, versículo 6, que talvez é um salmo messiânico de Davi, Salmo 68, versículo 15 de Davi, Salmo 78, versículo 68 de Asaf, que é um músico de Davi, um sacerdote do templo e músico, Salmo 87, versículo 1, que são dos filhos de Corá, isso aí já fazendo referência a Moisés no deserto, Salmo 120, versículo 1, que talvez seja de Davi, aí já entra em Isaías capítulo 2, versículo 3, que é após Esias, Jotão e Acás, tem vídeo no canal falando das análises dos títulos dos nomes de Jesus, Jeremias capítulo 3, versículo 23, que é pré-exílio. Então você tem esse salmo, ele encaixa em vários contextos, pré-exílio, pós-exílio, exílio babilônico, exílio persa, enfim. Temos versículo 2, os filhos de Corá, novamente, Jeremias capítulo 20, pré-exílio, Isaías capítulo 40 e 41, que é do exílio babilônico, Salmo 115, que possivelmente é exílio, é pós-exílio, mas não tem autor definido. Você tem Salmo 124, que é rei Davi, Salmo 146, possivelmente é rei Davi, Oséias capítulo 3, versículo 9, que é a queda do reino do norte, ele profetizou mais ou menos um pouco antes de mais ou menos um pouco antes de Isaías, e Hebreus capítulo 13, versículo 6, tem referência até o Novo Testamento. Mais um versículo provando que você tem referências de Davi, seja ele como rei, ou na época do juiz Eli, que é 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Já no versículo 3 do Salmo 121. Aí você tem Isaías 41, que é exílio babilônico, Salmo 55, que é rei Davi, Salmo 127, que é rei Salomão, ou rei Davi para rei Salomão, Provérbios capítulo 2 e 3, que é Salomão, tem Isaías capítulo 27, que é Ezequias, e tem referência também no versículo 3 para uma passagem do Novo Testamento, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Já no versículo 4, você tem 1 Reis capítulo 18, versículo 27, que é Elias e rei Acabe. Você tem 2 salmos de Davi também, no versículo 4, Salmo 27 e 32, referência a Salmo 127 de novo, Isaías 27, que é no rei Ezequias, Apocalipse capítulo 7, versículo 15, isso já é a passagem do Novo Testamento. No versículo 5 você tem Moisés, você tem Êxodo capítulo 13, que é de Moisés, você tem Salmo 16, que é de Davi, um salmo messiânico, você tem Salmo 139, que é de Davi, você tem Isaías capítulo 4, que é pós-Uzias, capítulo 25, que é Ezequias, capítulo 32 de Isaías, que já é a transição de Acás para Ezequias, e referência do Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículo 37. Você já vê até aí, faltando ainda 3 versículos para acabar a passagem, você vê a quantidade de... Lógico, tem referências a Davi,
Mas vocês vão ver aqui mais adiante que tem referências até a Esdras. Então esse salmo, ele é um salmo de transição, de peregrinação, de ansiedade pelo caminho, que é o que nós vamos passar agora, transição de ano, virada de ano, novo caminho, novo trajeto, novo calendário, tudo novo, né? Então você tem novamente no versículo 6, Isaías capítulo 49, o exílio babilônico, novamente Apocalipse capítulo 7, versículo 16, outra referência a ansiedades, a medos, né? O Apocalipse é o livro das revelações de João na ilha de Patmos. Já no versículo 7, Números capítulo 6 com Moisés, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10 com Esdras, foi o que eu acabei de falar, referência ao pós-exílio babilônico e exílio persa. Você tem Davi, Salmo 34 e Salmo 41, Salmo 145 não tem referência ao autor desse salmo. Provérbio capítulo 12, nós temos Salomão e Romanos capítulo 8. O capítulo 8 inteiro de Romanos faz referência justamente a essa salvação, independente da circunstância e do chamado. O último versículo tem Deuteronômio capítulo 28. Ainda no versículo 8 nós temos 2 Samuel capítulo 5, versículo 2. Ainda no versículo 8 do Salmo 121 você tem Deuteronômio, que é Moisés, 2 Samuel capítulo 5, que é Davi, Esdras capítulo 8, 21 ao 31, que é exílio persa, Salmo 131, que é Davi, Provérbios 2 e 3, que é Salomão, e Tiago capítulo 4, que é de façamos planos, mas tudo consagramos ao Senhor, que a gente tem que dizer que nós devemos entregar tudo para o Altíssimo e fazer planos sim, mas consagrados todos a Deus. Por isso Provérbios 2 e 3 e Tiago capítulo 4, versículo 13. Eu acho que mediante toda essa referência do capítulo 8, se você olhar versículo a versículo, de onde vem meu socorro? O que Deus vai fazer? Vem do Altíssimo, né? Criou os céus e a terra. Então o 2 já liga 1. Capítulo 3 e 4, ele não vai vacilar, não vai permitir, vai me guardar, seja de dia, seja de noite, para todo sempre. É isso que fica aqui a mensagem de início de ano para nós. Que o que passou, passou, e a partir de agora, o tempo presente, tudo será novo, renovado. A mensagem que possivelmente mais claro que isso, eu acho que não dá para ser, que o Salmo 121 é de Davi, mais claro do que Davi que peregrinou fugindo principalmente dos filhos, eu acho que é impossível. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial e crer que o Senhor nos protegerá na saída e na entrada desde agora e para sempre. Até o próximo vídeo, um ano novo próspero nessa mudança de calendário, que nós possamos ter principalmente saúde e confiança no Altíssimo, que Ele sim é capaz de fazer tudo além do que nossa imaginação pode crer, que o nosso enganoso coração pode acreditar. Tudo de bom, gente. Até a próxima.